Nós vamos pregar o que hoje? Mateus 20. Glória a Deus. É só manter a sequência, né? Ensinamos Mateus 19 da última vez, então Mateus 20. Infelizmente eu nunca vou conseguir surpreender os irmãos com a pregação, né? Porque eu sempre vou pregar na mesma sequência, a não ser que o Senhor traga uma nova revelação aí. Mateus capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Então o Senhor Jesus disse assim: o reino dos céus, ele é semelhante a um homem, um pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, contratar trabalhadores, né? E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então cada dia eles iam ganhar ali um dinheiro, um denário, né? Para trabalhar ali naquela vinha, naquela plantação. E saindo perto da hora terceira, é mais ou menos 9 horas da manhã, tá? Entre 9 e meio-dia aí. Ele viu outros que estavam ociosos, parados ali na praça, estavam sem serviço, sem emprego. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Então aquele que ia trabalhar o dia inteiro, ele ia ganhar um denário. Esse aqui que ia para a vinha às 9 horas da manhã, ia bem tarde, né? Quantos que ele ia ganhar? Bom, o texto não fala. Então eles foram trabalhar. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Aqui já era passando já de meio-dia, tá? Já à tarde. E saindo perto da hora 1/10, já praticamente 4 horas da tarde, tá? Bem tarde mesmo. Ele encontrou outros que estavam também sem trabalho e perguntou-lhes: por que vocês estão aí ociosos todo dia, né, sem trabalhar? E disseram: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. Então ele disse: ide vós também para a vinha, recebereis o que for justo. O que é justo? Eles iam trabalhar, irmãos, mais ou menos 1 hora só, naquele dia. Eles iam para o serviço às 4 da tarde. E às 5 batia o relógio lá. Aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal. Paga o que eles merecem pelo dia de trabalho, tá? Começando pelos derradeiros até os primeiros. Então, começando pelos últimos até os primeiros. Os últimos que foram chamados até os primeiros. Vamos fazer uma oração, vamos fechar nossos olhos, baixar nossa cabeça. Senhor nosso Deus, como é linda a Tua palavra, Pai. Estamos diante de Ti, desejosos de aprender e de ouvir a Tua voz, porque a Bíblia é a Tua palavra.
Não permita, Senhor, que os nossos ouvidos sejam atrapalhados pelo inimigo, por Satanás ou por qualquer outra tribulação. Pedimos a Ti que o Senhor nos dê a Tua palavra esta manhã. Fala aos nossos corações, nos ensina a Teu respeito, acerca do Teu caráter, para que nós nunca venhamos adorar um bezerro de ouro pensando que ele é o Senhor. Mas nós vamos adorar o Senhor, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da palavra, o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, toda a parábola da Bíblia, ela está no lugar certo, na posição certa, da forma certa. E elas possuem uma forma de expressar o caráter do nosso Deus. Essa parábola dos trabalhadores, ela está aqui. O Senhor Jesus, ele está proferindo essa parábola pelo seguinte: você tem que entender o contexto. Então, quando você volta no capítulo 19, como a gente já aprendeu, o apóstolo Pedro, lá no versículo 27, Mateus 19, 27, o apóstolo Pedro, ele chega para o Senhor Jesus, e ele disse assim: Senhor, nós deixamos tudo, eu deixei o meu barco, eu deixei a minha casa, eu deixei tudo, para te seguir. Quanto que eu vou ganhar? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, eu estou sofrendo aí por ser crente, eu estou deixando um monte de coisa, quanto que eu vou ganhar? O que eu mereço? Então, por causa dessa pergunta do apóstolo Pedro, por causa dessa pergunta, o Senhor Jesus, ele já começou a trabalhar no coração dos discípulos, porque o apóstolo Pedro, ele não fez essa pergunta porque ele era pior que os outros. Todos os outros também tinham a mesma dúvida, e talvez você também tenha. Dependendo do que você fez para o Senhor, quanto que você vai ganhar? Irmão Cir, todos os crentes pensam assim? Todos nós pensamos assim, tá? Todos nós queremos saber o nosso salário. Versículo 30, o Senhor Jesus, ele começa a explicar para Pedro o seguinte: Pedro, olha só, no versículo 28, né, vocês que me seguiram, versículo 28, na regeneração, lá no reino, tá, do Filho do Homem, quando ele se assentar na sua glória, vocês estarão sobre os 12 tronos, para julgar as tribos de Israel. Vai haver uma recompensa, tá? Aí no versículo 30, o Senhor Jesus diz assim: porém, presta bem atenção, porém, muitos primeiros serão derradeiros. Talvez você pense que você é um crente melhor que os outros. Talvez você pense que você deixou mais coisa que o outro irmão deixou. Talvez você pense que o seu trabalho é melhor do que o do outro irmão. Mas eu quero que você saiba que muitos que pensam de si mesmo que estão na frente, que são primeiros, eles serão, na verdade, derradeiros, últimos. E muitos que são últimos, zelador, faxineiro, né? Faz o trabalho mais difícil, que não aparece aí para as pessoas, eles serão primeiros. Então o Senhor Jesus começa a falar sobre a parábola da vinha. Então, quando ele começa a falar dessa parábola da vinha, aí ele contrata um pessoal que passa o dia inteiro trabalhando, e contrata um que só trabalha 1 hora. Ele é chamado na 1/10 hora. No finalzinho do dia ele é chamado. Aí, os trabalhadores, quando você olha aqui no versículo 9, chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, bem no final do dia eles foram trabalhar, né? Receberam um denário. Vindo, porém, os primeiros, aqueles que tinham trabalhado o dia inteiro no calor do sol, cuidaram, aí falaram: bom, nós vamos receber mais, né? Trabalhamos o dia inteiro. Cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Quando eles receberam igual aqueles que tinham trabalhado bem pouquinho, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo:
Poxa, esses derradeiros, esses que chegaram atrasados e por último, trabalharam só 1 hora e igualaste eles a nós, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, o Senhor respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste comigo um dinheiro? Toma do que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma vez, talvez você pense assim: olha, o Timóteo, esse lá, aqui do Novo Testamento, ele era discípulo do apóstolo Paulo, ele passou a vida inteira na igreja e foi salvo. Ele se converteu ainda jovem. O ladrão da cruz, ele foi salvo na 1ª hora, no último segundo. Aí algumas pessoas de outras religiões, elas chegam para você e falam assim: isso não é justo. O cara era ladrão, bandido, ele roubava, ele matava. Você acredita que se ele se converter de verdade e receber Jesus como Senhor, lá no leito do hospital, no último segundo, ele vai ser salvo? Ele vai para o mesmo céu que uma pessoa que foi a vida inteira crente, trabalhador? Você acredita que ele vai para o mesmo céu? Ele vai para o mesmo céu, porque o Senhor diz assim: não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu. Ele vai receber o mesmo céu. Porém, irmãos, é muito importante a gente saber também que a salvação, ela não depende de mim. Não sou eu que me salvo. Eu não sou justificado diante de Deus pela minha justiça. Eu não vou ser salvo porque eu fui melhor que os outros. A salvação é um dom gratuito de Deus alcançado em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com as boas obras. Por isso a salvação, ela é igual para todo crente, seja aquele que trabalhou o dia inteiro, ou seja aquele que foi chamado na 1ª hora. Mas eu queria ensinar para os irmãos algo que está aqui em 1 Coríntios. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente o local, mas eu queria tirar só uma pequena dúvida aqui em 1 Coríntios, tá? Vamos lá. Capítulo 3. 1 Coríntios 3, 8. 1 Coríntios 3, 8. Diz assim: ora, o que planta e o que rega são um. O trabalho que você desenvolve na igreja, o dom que Deus te deu na igreja, se é de plantar, ou se é de regar, se é de pregar o evangelho, ou se é de cuidar dos irmãos, diante dos olhos de Deus, todo o trabalho que Deus te deu, ele é digno, tá? Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aqui não está falando sobre salvação. A salvação é a mesma para todo crente. Mas nós precisamos entender que lá, quando o Senhor Jesus voltar para julgar os filhos, julgar a igreja, a forma como nós fizemos a obra de Deus, ela vai fazer diferença não em relação à salvação, porque a salvação é igual, mas a forma como Deus vai dar galardões ou dar premiações aos seus filhos, isso difere, tá? Isso difere. Só que isso não é algo que nós devemos nos preocupar tanto, tá? E eu vou mostrar para os irmãos por quê. Nós devemos fazer a obra de Deus com zelo, com todo o nosso esforço, mas que isso nunca seja motivo para gerar competição, ou mesmo
inveja entre os filhos de Deus, né? Então, aos olhos de Deus, aquele que foi salvo na última hora, tá? Ele é tão precioso quanto aquele que foi salvo desde a infância. Muitas religiões não gostam de ouvir isso, tá? Mas porque eles pensam que a salvação é algo que se adquire pelo nosso esforço, e não é. Então, vamos voltar aqui à leitura de Mateus, tá? Vamos ver o versículo 17. Subindo Jesus para Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e vão condená-lo à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, eu estou indo para a morte. Vocês já passaram pela situação assim, que você sabe que daqui 15 dias você tem uma cirurgia, tem que extrair o dente do siso? E como a gente sofre, né? Quando sabe que vai passar por uma cirurgia. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, é duro, viu? E o bom da cirurgia é que tem anestesia, né? O Senhor Jesus, quando ele caminhava para a cruz, e ele se preparou para isso a vida inteira, dele aqui na terra como homem, né? Porque ele é eterno, ele sempre existiu, mas enquanto ele esteve aqui na terra como homem, ele se preparava para esse dia. Como devia ser difícil como homem, ele pensar em tudo que ele iria passar ali na cruz, né? Quando ele se preparava para esse momento. E ele disse assim aos discípulos: olha, nós vamos para Jerusalém, e lá em Jerusalém, né, o Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus, ele vai ser entregue aos principais líderes religiosos, aos donos ali da igreja, né, daquela época. E eles vão condenar o Senhor Jesus à morte. Entregarão para os gentios, para dele zombarem, escarnecerem, fazer piadinha, tirar uma onda. Depois vão bater nele, vão bater muito, vão bater com vontade, vão cuspir na cara dele, e depois eles vão me crucificar. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E é interessante, irmãos, que 700 anos antes disso, quantos anos o Brasil tem? Tem 500, né? Glória a Deus. 700 anos antes disso aqui, existia um profeta chamado Isaías. 700 anos é bastante tempo, irmão. Isaías, lá no capítulo 50, vamos dar uma olhada lá em Isaías, tá? No capítulo 50, versículos 5 e 6. Vamos ver lá, Isaías 50. Então, 700 anos antes, o profeta Isaías, irmãos, cheio do Espírito Santo, ele vai falar sobre esse momento em que o Senhor Jesus estava prevendo, né, a cruz. Isaías capítulo 50, versículo 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, eu não me retirei para trás. Eu sabia o que ia acontecer, eu sabia do meu sofrimento, os meus ouvidos estavam abertos, eu sabia qual era a vontade de Deus, eu sabia o preço da redenção, da salvação, eu sabia tudo o que ia acontecer, mas eu não fui rebelde, eu não desisti, eu não recuei. Versículo 6, as minhas costas eu ofereci aos que me feriam, aqueles que batiam com aquele chicote, né?
o chicote cheio de farpas, né, que arrancava pedaços da carne quando batia. Eu ofereci as minhas costas. O Senhor Jesus, Ele mesmo diz em João 10 que Ele foi voluntariamente para a cruz. Ninguém obrigou Ele. Se Ele quisesse, Ele saía dali a qualquer momento. Mas eu ofereci as minhas costas aos que me feriam, a minha face aos que me arrancavam os cabelos da barba, né? Puxavam a barba dele e arrancavam. Eu não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Ele não desistiu, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Ele sabia de cada detalhe da crucificação. Foi ele que mandou Isaías escrever isso 700 anos antes. Ele se preparou para esse momento. Ele sabia de cada detalhe, mas ele disse assim: eu não recuo, eu não volto atrás. Não interessa a medida do sofrimento, não interessa a medida da renúncia, eu não volto atrás daquilo que eu tenho que sofrer para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque a salvação, irmãos, em primeiro lugar, ela é para a glória de Deus. Versículo 20. Os discípulos têm dificuldade para compreender a cruz. Os discípulos têm muita dificuldade para compreender a cruz. Mateus 19, 20. Há uma compreensão muito errada sobre a cruz. Todos querem ser discípulos de Jesus para ser salvo, para ganhar bênção. Mas pouca gente quer ser discípulo de Jesus por causa da cruz. Tá? Então, se aproximou do Senhor Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, que eram Tiago e João, e adorando o Senhor Jesus, glorificando o Senhor Jesus, ela fez um pedido: Senhor, e ele disse, então o Senhor Jesus falou para ela: o que você quer? O que queres? Ela respondeu e disse: Senhor, esses meus 2 filhos, dize que, faz uma promessa, né? Eu quero que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ela pensava que o Senhor Jesus seria proclamado rei aqui na terra naqueles dias. E ela queria que os 2 filhos dela fossem primeiro-ministro, mega apóstolo, pudesse comprar um avião também, ficasse ali, uma à direita e outra à esquerda do Senhor Jesus, para receber bênçãos materiais, né, para ficar ali reinando com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, que Ele é muito amoroso, Ele fala para ela assim: não sabeis o que pedis. Versículo 22. Jesus, porém, respondendo disse: não sabeis o que pedis. Você não entendeu nada. Eu estou acabando de falar da cruz. Eu estou acabando de falar que eu vou morrer. Eu estou acabando de falar que antes do céu vem a cruz. Existe uma ordem de coisas no reino de Deus. Antes da glória, vem a cruz. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Você pode carregar a cruz? Você pode renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus? Pode? Ou você só quer a glória? Eles não tinham entendido que para chegar na glória, passava pela cruz. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Você, como discípulo de Cristo, tem disponibilidade para beber o cálice que o Senhor Jesus bebeu? Ou você quer ir direto para a glória, sem tomar a cruz a cada dia? Vocês podem ser batizados com o mesmo batismo com que eu sou batizado? Eles eram apressados, então eles disseram: Senhor, nós podemos.
E quando Jesus foi crucificado, o que eles fizeram? Eles ficaram lá ou eles fugiram? Eles fugiram. Mas aqui, naquela empolgação do momento, eles disseram, não, a gente pode também, nós podemos ser crucificados. Versículo 23, e disse-lhes ele, mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele nos ama, Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da nossa debilidade, Ele sabe que a gente, num momento é muito crente, e no momento seguinte já está pecando de novo. Ele sabe da nossa fraqueza, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Ele disse, na verdade, vocês vão beber do meu cálice. E vocês serão batizados com esse mesmo batismo de fogo, porque vocês são meus discípulos. E se o mundo me odiou, o mundo também vai odiar vocês. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, versículo 14 e 15. O mundo vai odiar vocês e vocês vão ser batizados com o mesmo batismo, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. É Deus que escolhe, é Deus que define acerca do céu, Ele é o dono da vinha. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, poucos possuem uma conversão verdadeira, e é Deus que decide, é Deus que chama, é Deus que dá o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é Deus que gera a verdadeira conversão, e é Deus que diz qual será o teu lugar no futuro e no reino. Deus determina todas as coisas, Ele é Senhor, soberano e Rei. E Tiago e João, eles beberam o mesmo cálice do Senhor Jesus? Beberam ou não beberam? Abre a sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo... O Senhor Jesus errou alguma profecia, será? Capítulo 12. Atos, capítulo 12. Versículo 2. Vamos ver aqui o cálice e o batismo que Tiago recebeu. Vou ler o versículo 1 e 2 de Atos 12. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja, sobre alguns crentes, né? Para os dar dinheiro, para os abençoar. Para que era? Para os maltratar. Tá bom? Esse é o princípio. E matou a espada Tiago, irmão de João. Então, Tiago recebeu o mesmo batismo? Bebeu do mesmo cálice? Bebeu, tá? E João? João, irmãos, ele foi mandado para a prisão, a ilha prisão de Pátimos. Ele foi jogado num caldeirão de água fervente. Cozinharam ele. Eu não sei se você já queimou a mão, queimou a perna, mas imagine você sendo atirado inteiro num caldeirão de água fervente. Ele devia ter bolha em todo o corpo inteiro, tá? Mas ele não morreu. Ele sobreviveu, porque aí o sofrimento é ainda maior, porque ele teve que ficar com todas aquelas bolhas, preso na ilha de Pátimos. Ele bebeu do mesmo cálice do Senhor. Então o Senhor Jesus disse a ele assim, olha, Mateus capítulo 19, na verdade, capítulo 20, Mateus capítulo 20, versículo 23, na verdade bebereis o meu cálice, sereis batizados com o batismo que eu sou batizado, vocês vão sentir o preço do discipulado, o quanto custa ser meu discípulo, mas mesmo assim, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles que meu Pai tem preparado. Mesmo assim, não importa o que você fez pelo Senhor Jesus,
Não importa se você sofreu mais ou menos do que outro crente. Lembre-se sempre que Deus é soberano. E tudo que vier da mão de Deus, glória, louvor, majestade, soberania, a Deus. A Deus. A Ele pertence todas as coisas. E se Ele nos der o bem ou o mal, glória a Ele eternamente. Amém. Ele é o Senhor. Quando os 10 ouviram isso, os outros discípulos, quando eles ficaram sabendo que Tiago e João queria ser o chefe, o líder da igreja, queriam ser assim melhor, queriam estar numa posição maior, quando eles ouviram isto, eles indignaram-se contra os dois irmãos. Sempre na igreja, irmãos, sempre, entre os discípulos, por mais que os discípulos sejam bons crentes, sempre corre o risco de haver essas picuinhas, né? Esse desejo de estar acima dos outros, sempre vai haver, mas nós não temos que nos importar com isso, nós temos que amar os irmãos, independente se o irmão tem defeito ou não. E aqueles discípulos, eles ficaram indignados, por que João e Tiago queriam estar acima, né? Então Jesus, chamando-os para junto de si, o Senhor Jesus, muito paciente, não é para vocês brigarem, eu vou explicar para vocês alguns princípios do reino. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Vocês sabem que existem governadores, prefeitos, que mandam na cidade, que mandam no país, que todo mundo aqui tem que obedecer à lei do Estado. Vocês estão debaixo de governadores. E os que exercem autoridade sobre vocês, sobre eles, todos estão debaixo da autoridade do governo. Mas vocês, meus discípulos, não será assim entre vós. Vocês não vão ter assim uma super autoridade para ficar mandando em vocês. Essa pessoa que vai ficar mandando, ela não vai ser melhor que os outros. Vai ser irmão. Todos vocês serão irmãos. Todos serão irmãos. Mas irmão, não tem alguém que tem que presidir a igreja? Não tem que ter um bispo, um diácono, um pastor? Tem, claro. Por que tem que ter? Vamos ver. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, fazer-se maior aos olhos de Deus, seja esse que vos sirva. Aquele que serve a mesa, aquele que cuida, aquele que abençoa com cuidado, aquele que não tem desejo de grandeza, de aparecer, mas aquele que tem desejo realmente de cuidar, de visitar o enfermo, tá? Qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, aquele que trabalha, aquele que limpa a igreja, aquele que abençoa. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para morrer em nosso lugar, ele veio para ser o nosso Salvador, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, na igreja, o maior é o menor, é o contrário do mundo. Lá no mundo, o maior é aquele que vende mais CD, é aquele que está de presidente, é aquele que está de governador. Mas na igreja é o contrário. Na igreja é o contrário. O maior é o menor. O Senhor Jesus, ele olha para as criancinhas e diz: quem não recebeu o reino de Deus como uma dessas criancinhas, não vai entrar no reino de Deus. Porque na igreja os valores são opostos aos valores do mundo. Por isso que o mundo não pode compreender a igreja. O mundo não pode nos entender como crentes. Porque os valores, os nossos princípios são opostos ao mundo. Saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Versículo 30.
E eis que 2 cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Tentavam impedir eles de orar, né? Impedi-los de falar com o Senhor Jesus. Porque para eles, o Senhor Jesus tinha outras coisas mais importantes para fazer do que cuidar de 2 cegos. Eles achavam que o Senhor Jesus tinha outras coisas para fazer. Então eles queriam impedir aqueles mais simples, mais pobres e mais humildes de se aproximarem de Jesus. Eu às vezes vejo, irmãos, alguma pessoa fazendo assim, celebrando assim: olha, tá vendo aquele cara que era cantor do mundo, agora se converteu. É uma grande coisa quando uma estrela se converte. Mas as estrelas desse mundo aqui não brilham para Jesus, não. Jesus gosta do ceguinho mesmo. Daquele mendigo que ninguém dá importância, o Senhor Jesus dá. E o Senhor Jesus escutou a oração daqueles 2 cegos. E o Senhor Jesus, no versículo 32, Jesus parando, chamou-os e disse: o que quereis que vos faça? Claro que o Senhor Jesus sabia. O Senhor Jesus sabia o que eles iam pedir. O Senhor Jesus sabia que ia ser crucificado. Ele é Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabia o que os cegos queriam. Mas Ele perguntou aos cegos: o que vocês querem que eu vos faça? Ele precisava ver até onde ia a fé daqueles 2. E principalmente ele queria estimular aqueles 2 à oração. Porque eles tinham cego a vida inteira, tinham sido cegos a vida toda, né? E eles podiam desistir de orar, porque estava demorando muito para eles serem curados. Então o Senhor Jesus queria que eles fizessem uma oração específica. Você quer ser curado? Ore especificamente pela sua cura. Mas não é para desistir, é para orar. É para orar, orar e orar. O que vocês querem que eu vos faça? Então eles fazem uma oração específica. Eles estavam orando, porque eles estavam falando com o Senhor do universo, com o Criador de todas as coisas, com o Rei Jesus. E falar com o Senhor Jesus é uma oração. Então eles oraram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Uma oração simples. Não é para mandar o mal sair, ficar falando com o demônio, é para falar com Jesus. Senhor, o meu desejo, eu estou orando para que eu possa enxergar. Ora, a oração sempre voltada diretamente para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus leva a Deus, Pai. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Versículo 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, como a oração toca o coração de Jesus. Você já teve aquela oração assim, que parece que realmente ninguém está ouvindo? Se ajoelha para orar e tem aquela sensação assim de perda de tempo? Será que vale alguma coisa? Mas é importante que quando aquele cego orou, ele fez uma oração simples. Ele era cego, ele sabia ler? Não sabia, irmãos. Cego, como é que ele ia ler? Ele não era formado em faculdade nenhuma. Ele era um homem simples, de tudo. E ele faz uma oração do jeito que ele sabia, em nome de Jesus. E ele falou para o Senhor Jesus: eu quero enxergar. E o Senhor Jesus, ele foi movido de íntima compaixão. Aquela oração tocou o coração dele. Ele não é que ele tomou um susto, porque ele já conhecia aquele cego. Foi ele que criou aquele cego. Ele é Deus. Ele sempre existiu.
Não é que ele foi surpreendido, não. Mas é que a oração simples, a oração de fé, a oração de uma criança, porque a criança, quando ela pede alguma coisa ao pai, ela acredita que o pai pode dar aquilo a ela. E aquele cego, ele acreditava que o Senhor Jesus poderia curá-lo. E por isso ele fez uma oração simples. E o Senhor Jesus ficou profundamente tocado. Então o Senhor Jesus, ele tocou nos olhos daquele cego. E logo eles enxergaram. E logo eles viram. E logo eles foram curados. Logo é imediato. Eles foram curados. E a partir daquele momento, eles passaram a seguir o Senhor Jesus. Eles se tornaram verdadeiros discípulos. Eles andavam atrás do Senhor Jesus para todo o sempre. E foram salvos na 11ª hora. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos passar então a escola dominical, né? Então, os professores agora estão com a palavra. Vamos dividir, vamos cada um para as nossas classes. São 10 horas, é o horário da escola bíblica dominical.